Olá, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Então, estamos aqui novamente para nossa aula de adequação metodológica, língua portuguesa. Nossa aula já é número 18. E que ano que é? Quinto ano. Muito bem. Então, tiramos nossa máscara. Essa nossa máscara guardamos sempre neste pacote plástico, porque depois nós vamos lavá-la, ok? E vamos também higienizar as nossas mãos. Vamos lá? Com bastante álcool gel. Isso. Vocês aí em casa, como que vocês podem fazer? Vocês podem lavar, né? Água, sabão, higienizar bem a mão entre os dedos, a unha, o punho. E nós aqui usamos o álcool gel para fazer isso. Lembrando que antes também de nós termos usado o álcool aqui, nós lavamos as nossas mãos, ok? Também é importante isso. E quem somos nós? Quem é você? Professora Miriam. E eu, professora Jaque. Estamos aqui juntinhos novamente com você. Sejamos todos bem-vindos, ok? E olha lá quem mais veio. Nós temos aqui mais colegas que vão participar dessa aula com a gente. Lembram? Lembram quem são esses colegas? A Ana, a Isa e o Léo. E é claro, vocês aí em casa que já se acomodaram para participar dessa aula com a gente. Muito bom! E também nós vamos fazer o que agora? Nós vamos organizar o material e nós temos aqui a nossa colega que adora fazer essa organização junto com vocês. Então vamos ver quais os materiais que vocês já estão acostumados aí a separar? Vamos ver? O caderno ou a folha, que vocês fazem os registros das aulas, o lápis preto de escrever, a borracha de vocês, o apontador, lápis de cor e também aquele alfabeto móvel que a gente usa desde a primeira aula. Então agora a gente vai ficar aqui com uma lista de todos os materiais que vocês precisam organizar. E logo nós voltamos. Vão se organizando aí e a gente vai se organizando aqui também para continuar a nossa aula. Pronto? Material já organizado para nossa aula? Então agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver a rotina. O que nós programamos para nossa aula hoje? Vamos ver juntos essa rotina? Nós temos um momento de recordar. O que é esse momento? A professora Jaque vai falar um pouco para vocês sobre a nossa aula anterior, para a gente lembrar dela um pouquinho. O que o dicionário nos revela também é um momento dessa aula, muito bem legal. Nós vamos ter mais poesias. Vocês gostaram da poesia da aula passada? Nós vamos ter mais poesias na aula de hoje para vocês. Nós vamos falar sobre o que é linguagem verbal e não verbal. Qual que é a diferença? Vamos fazer atividades no nosso caderno. Vamos fazer um jogo bem legal.
que daqui a pouco a gente fala mais para vocês sobre esse jogo. E é claro, temos um desafio final para vocês. Isso mesmo. Agora, peguem lá o caderno de vocês, que nós vamos fazer o primeiro registro, que vocês já estão acostumados com isso. Na primeira linha, colocar a data de hoje, pulem uma linha. Qual aula que nós estamos? Aula número 18. 18. Pulem mais uma linha, registrem língua portuguesa. Feito isso, nós vamos retornar para dar sequência à nossa aula. Então, façam esse registro e nós vamos dar agora um tempinho para vocês. E aí, conseguiram fazer o registro de vocês? Muito importante, porque quando vocês voltarem para a escola, vocês levam todos esses registros que vocês têm feito para a professora ver que vocês assistiram a aula, que vocês acompanharam, não é isso, professora Miriam? Sim, vai estar tudo registradinho no caderno de vocês. Isso mesmo, tá? Então agora, para nós relembrarmos, recordarmos o que nós conversamos no encontro anterior. Então lembram que veio um poeta para ilustrar a nossa aula, que é um poeta aqui de Curitiba, que ele é professor de português também, e a gente até comentou que ele vai nas escolas também com a poesia, com o trabalho dele. Como que era o nome dele? Como que era o nome? Álvaro Possetti. Isso mesmo. E ele trouxe, nós trabalhamos junto com a poesia dele, que também já está aqui, o Brincando com as Rimas. Não foi isso? E lá nós trouxemos algumas palavras que faziam as rimas. Por isso que destacamos aqui novamente, ó, no poema, as palavras que rimam são. Tinha lá a palavra novo, que rimava com ovo. Lembra que nós fomos lendo estrofe por estrofe, nós destacamos algumas palavras que rimavam? Isso mesmo. Novo rimava com ovo. Confusão ó. Isto com mão. Muito bem. Tinham mais rimas? Tinham, né? Sim. Então vamos ver, olha lá. Lembram? Moto. Rimava com o quê? Com qual lá? Controle remoto. Remoto.
Mais outra palavra Passa, que que rimava com com abraça. E pandemia. rimava com qual? Olha lá. Mia. Lembra do gato? O gato Mia. Muito bom. E mais uma palavra que tinha rima. História. Com qual que era mesmo? Vamos ver? Ó, memória. Que temos muita memória. Memória para a gente registrar tudo que a gente aprende. Memória para a gente recordar. Isso Está mesmo. tudo na nossa memória. Isso mesmo. Muito bem. Lembram que na última aula ficou um desafio para vocês? Vocês iam pesquisar uma palavra que rimasse com poltrona e outra palavra que rimasse com mão, diferente das palavras que nós já tínhamos conversado na aula. A professora Jaqueline, que adora dar dica para vocês, começou a querer dar uma dica, que aqui em Curitiba, quando tá muito frio, a gente usa já na. Rima com poltrona? rima, Rima. poltrona, japona. Terminam iguais. Lembram que rima é aquilo que termina igual, é o mesmo som da palavra? Lembram disso? E mão? Mão. Vocês conseguiram pensar em outras palavras que rimam com mão? Eu sei uma fruta. Mão. Mamão. Rima com mão. Rima, não rima? Dá pra ser, não dá pra ser? Melão. Papelão. Isso, macarrão. Japão. Macarrão. Nossa, se a gente parar para fazer uma lista, tem muitas palavras. Muitas. Conseguiram então? Fizeram esse desafio? Legal. Poderia ser a escrita ou poderia ser também o desenho. Deixem aí, registradinho no caderno de vocês. Muito bom. E aí, nós tivemos, nesta semana também, um outro professor, o professor Rodrigo. O professor Rodrigo também veio dar aula também. E hoje a nossa aula também é inspirada nos conteúdos que ele trabalhou. Ok? Então, vamos ver o que é? Olha lá. Muito bem. Só que, como o professor Rodrigo fez, ele voltou na poesia entre incerteza e esperanças. E hoje nós também vamos voltar nessa poesia que vocês já conhecem. Então, vamos ler novamente? Pode ser? Vamos juntas, professora? Vamos lembrar a poesia? Que fala o que é essa poesia? Ela fala sobre o que nós estamos vivendo atualmente, nos dias de hoje, com relação à pandemia, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sentindo, o que nós pensamos. Ele trouxe um pouquinho de tudo isso nessa poesia. Como que era mesmo o nome que foi dado para essa poesia? Entre incertezas e esperança. Isso mesmo. Então, a primeira estrofe, que é o primeiro pedacinho da poesia, dizia assim: diante da pandemia, vivemos um novo. Será que o gato ainda mia? E a galinha bota ovo? Um abalo em nossa história. Que tremenda confusão. Abraço ficou na memória. Não vale aperto de mão. Comida chega de moto. Aulas só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona. Mas logo tudo isso passa.
As coisas ganham um novo design. Por enquanto, a gente se abraça desse jeitinho via online. Quem fez essa poesia? O Álvaro Bossetti. Ok? Lembraram? Não sei se vocês perceberam. Vamos já dar a dica para vocês. Quando a gente volta, aqui no início da nossa poesia, tem uma palavra da primeira estrofe que está destacada lá em vermelho, que é pandemia. Vamos destacar no nosso texto aqui também, professora? Nós vamos também fazer isso aqui no nosso texto. A palavra pandemia. Nós vamos destacar aqui também. E depois vocês já vão entender por que nós destacamos a pandemia, ok? Aí, na segunda estrofe, no segundo pedacinho, nós não destacamos nada, nenhuma palavra. Mas, no terceiro pedaço da estrofe, aqui nesse pedacinho aqui, nós destacamos mais uma palavra. Qual palavra que está lá em vermelho? Corona. Corona. Vamos desligar esse corona? Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Então, vamos destacar também a palavra corona. Corona, muito bom. Só um pouquinho, que eu vou destacar mais forte. Ah, bem bom. Vou destacar também aqui mais vai ficar mais forte para vocês enxergarem bem. Então, daqui a pouquinho nós vamos entender por que destacamos essas duas palavras. Por que elas estão em vermelho? Só que antes disso, nós vamos fazer, junto com você, também uma atividade aqui juntinho, ok? Que é o nosso, olhem, o nosso próximo slide aqui. Observem lá. Apareceu uma imagem. Professora Miriam, cadê essa imagem nossa aqui? Vamos mostrar para eles? Essa imagem. O que vocês estão percebendo nessa imagem? Que tem o quê? Pessoas, muitas pessoas. E todas essas pessoas, elas estão o quê? Usando máscara, né? Elas estão se protegendo. Muito bem. Então, guardem bem, que daqui a pouquinho nós vamos procurar esta imagem junto aqui com a nossa poesia, ok? Muito bem, vamos ver uma outra imagem? Tem ali, professora? Temos. Vamos lá? O que é essa imagem? É um rapaz andando de moto e ele tem também algo aqui, ó, que ele carrega, que ele está transportando alguma coisa, tipo uma mochila onde ele coloca coisas para levar. Muito bom. Mais uma imagem. Opa, foi demais, voltou. Qual que é a terceira imagem? A terceira imagem é uma pessoa em frente ao computador e parece que ela está ali fazendo uma reunião, porque existe na tela ali do computador dela várias outras pessoas que estão conversando com ela. Isso mesmo. Via online. Via online. Muito bom. E a última imagem? Que imagem nós temos? Essa imagem, nós podemos ver aqui uma mulher e as mãozinhas de uma criança e que elas queriam estar bem próximas, se encostando, né? Encostando a mão uma na outra, mas tem algo ali que não permite que elas se encostem, como se fosse um vidro. Vidro. Isso mesmo. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler aqui cada pedaço dessa poesia, que é estrofe, e nós vamos tentar identificar qual destas imagens tem relação com o que está escrito. Ok? Vamos ver juntos, então? Então diz lá, diante da pandemia, vivemos um novo. Será
que o gato ainda mia e a galinha bota ovo? Qual destas imagens a gente pode dizer que está muito próximo dessa estrofe? Olhem aqui na tela. Nós temos a imagem que tem o número 2, que são das pessoas com a máscara. Nós temos vamos começar pelo número 1, né? A imagem que tem o número 1 é o rapaz com a moto que está transportando alguma coisa. A número 2 são as pessoas com máscara, se protegendo de uma pandemia. A número 3 é uma reunião via online, são pessoas conversando pelo computador. E a número 4 são de uma mulher e uma criança tentando se tocar. Isto. Então, qual dessas imagens, qual é o número que corresponde a essa primeira estrofe que a professora Jaqueline leu? O que é diferente para os dias de hoje, os nossos dias de agora, que todos nós temos que usar, que é obrigatório. Por isso que se fala novo, novo. Olha lá. A imagem número 2. Essa imagem, ela corresponde à primeira estrofe. Isso mesmo. Por quê? Porque agora todos nós somos obrigados, quando a sairmos de casa, a utilizar a máscara. E as pessoas estão aonde? Estão fora de casa. Por isso que todos estão usando máscara. Você também tem usado? Então vamos ler aqui, ó. Diante da pandemia, vivemos um novo. Será que o gato ainda mia? E a galinha bota ovo? Então, nós destacamos qual palavra? Pandemia. Por causa dessa imagem que está mostrando, né, professora Jaque, esse novo que nós estamos vivendo hoje. Isso mesmo. Na nossa segunda estrofe, diz assim: um abalo em nossa história. Que tremenda confusão! Abraço ficou na memória. Não vale aperto de mão. Bom, se a imagem número 2 nós já usamos, essa já não vale mais. Nós temos a imagem número 1, que é do rapaz com a moto levando algo. Nós temos a imagem número 3, de pessoas conversando pelo computador. E a imagem número 4, de uma mulher e uma criança que querem se tocar. Olha lá, olhem aqui, ó. Abraço ficou na memória, não vale aperto de mão. Então, qual número que vale? Número? Isso mesmo. Quem falou aí que é a número 4, essa que é a imagem que corresponde. Isso mesmo. Porque agora o nosso desejo é de se abraçar, é de se tocar, mas ainda a gente não está podendo, em função da pandemia. Vamos para a terceira aqui? Comida chega de moto. Observem lá. Aulas só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona. Temos 2 imagens que ainda não foram. A imagem número 1, que é do rapaz de moto, levando alguma coisa. E a imagem número 3, das pessoas conversando via online pelo computador. Qual que é a imagem que corresponde a essa estrofe? Número 1. Muito bem. Já estava até dando dica. Moto. Fácil. Fácil, né? Comida chega de moto. Liga onde? Ué, tem várias pessoas hoje em dia fazendo entrega de alimento, né? Então liga lá e quando vê, chega na sua casa. Isso mesmo. E a última estrofe, última imagem, diz lá: mas logo tudo isso passa e as coisas ganham novo design.
por enquanto, a gente se abraça desse jeitinho via online. Olha aqui, então, a imagem que ficou, que corresponde a essa última estrofe das pessoas se conversando, se relacionando via online. Isso mesmo. Muito bom. Perceberam que nós temos aqui a forma escrita, mas nós também temos a forma de imagem, de comunicação, de linguagem sem escrita, da linguagem visual, ok? Então, olhem lá, ó. Lembram que a gente tinha destacado duas palavras? Pandemia e corona. Muito bem! Então, nós destacamos estas duas palavras aqui para dizer a vocês que nós temos um livro muito importante que está nas mãos da professora Miriam, que se chama o dicionário. Vocês já usaram aí dicionário? Para que serve um dicionário? Ele serve para que nós possamos saber o significado de algumas palavras, de várias palavras. E existem vários tipos de dicionário. Existe o dicionário que é o livro, né? Um livro de dicionário. Existe o dicionário online, que você acessa no computador, digita a palavra que você quer saber o significado. Isso mesmo. E hoje nós trouxemos aqui esse livro, esse dicionário, que eu acho que é o que vocês mais usam na escola. E nós vamos procurar aqui, nós já procuramos na verdade aqui, nós vamos ler juntos o significado da palavra pandemia, que nós achamos no dicionário. E assim, no dicionário, às vezes uma palavra, ela tem vários significados. Então, nós já trouxemos um aqui, que fala justamente sobre o que a poesia do Álvaro está falando para nós. Então, por isso que trouxemos aquele significado ali, que diz pandemia. O que é pandemia, professora? Vamos lá. Pandemia é uma doença que se espalha muito rapidamente e atinge uma região inteira, um país, um continente ou o mundo. Isto mesmo. Mas também nós destacamos uma outra palavra, que foi o corona. Buscamos no dicionário o significado da palavra corona, que diz que corona, família de vírus, COV, que provoca várias doenças em pessoas, especialmente infecções respiratórias. Às vezes, se nós formos procurar essa palavra corona em um dicionário escrito, às vezes a gente não encontra com essa mesma definição, porque é uma definição muito atual do que nós estamos vivendo hoje. Mas quando a gente pesquisa já no dicionário online, que já tem uma atualização mais rápida, a gente encontra também essa definição. Isto mesmo. Então, fica a dica para vocês. Quando vocês não souberem alguma palavra, fica o dicionário para vocês buscarem o significado. Mais um livro de conhecimento para nós, né? E aí, trouxemos aqui também uma outra poesia do Álvaro Posselt, que se chama Estrada. Você quer ler essa poesia, professora? Quero. Estrada, de Álvaro Posselt. Passado não é bagagem. O pensamento vazio deixa leve a viagem. Muito bom. E observem algo que tem nesta poesia diferente daquela que nós apresentamos a vocês, desta daqui. Nesta poesia do Álvaro Posselt, existe uma imagem atrás da poesia, que tem relação com o que ele está falando, com o que ele escreveu.
Então, isto quer dizer o quê? Que a imagem, ela também fala para nós. Se a gente tira o escrito da frente, olha lá, a estrada vai permanecer. E a estrada, ela nos conduz por onde a gente também quiser, seja pela imaginação, ou seja, a gente viajando também, né, professora? Entenderam? Aonde que está o quê da situação? Olha lá, ó. Teve um filósofo muito lá das antigas, Confúcio, que dizia assim: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso quer dizer o que para nós? Que uma linguagem, ela pode ser verbal ou não verbal. Lembram que nós um dia falamos de linguagem formal e informal? Hoje nós vamos falar de linguagem verbal e não verbal. Isso? Vamos descobrir o que é cada uma? Vamos ver então o que temos como definição do que é uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Muito bom. Então, a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? Linguagem verbal. A comunicação ocorre através das palavras escritas ou faladas. Muito bem. Nós estamos usando a linguagem verbal para nós nos comunicarmos com você. Então, a nossa linguagem aqui é falada. Esta daqui que o poeta trouxe, o Álvaro Poncet, ele trouxe uma linguagem, o quê? Escrita. Ok? E a linguagem não verbal, professora? Essa é uma linguagem que vocês usam muito, mas às vezes nem sabem que é uma linguagem não verbal. Então vamos lá ver a definição. Linguagem não verbal. Utiliza-se de símbolos e sinais visuais para que a comunicação seja completa. Muito bom! Então, olhem os desenhos que tem ali ao lado. Vocês já viram essas carinhas, né? São os emojis. Já viram sim, viram muito. No celular tem um monte de carinhas. Quer ver? Quer ver como vocês já viram e vocês sabem tudo sobre linguagem não verbal? Isso mesmo. Vamos ver aqui? Olha lá, ó. Primeira carinha. Vamos ver o significado dessa carinha. Então, a gente vai mostrar a carinha do emoji e a gente vai dizer que sentimento que tem naquela carinha. Aí vai estar escrito a linguagem verbal. Ok? Olha lá. Essa carinha quer dizer o quê? Linguagem não verbal. Uma imagem. Mas se nós formos trazer para o verbal, o que significa quando você manda isso? Se alguém escrever lá, não entendi, o que você quis dizer? O que a gente pode escrever que significa essa carinha? Estou feliz. Você está feliz? Nós estamos, né, professora? Vamos ver mais uma carinha. Olha lá. Essa eu uso bastante. O que essa carinha quer dizer? Que estamos com sono. Vamos ver a próxima carinha? Olha lá. O que significa quando a gente coloca essa imagem para comunicar alguma coisa? Que nós estamos tristes. Vamos ver a próxima? Ai, essa daí. Ó. Uso de máscara. Vamos ver se é isso? Uso de máscara. Que é muito atual nos nossos dias. Mas tem mais, carinha. Vamos ver os outros emojis? Olha lá. E essa? Essa quer dizer um sentimento. Qual sentimento? De apaixonado. Faça a cara de apaixonadinha. Mais ou menos assim. A cara de apaixonadinha. O próximo vocês já sabem. Fiquei o quê? Assustado. Né? Quando a gente fica assim, regala o olho, né?
E aí nós temos mais. O que a carinha está mostrando para nós? Que ele está chorando. Ele pode estar chorando às vezes por ter ficado triste ou por estar emocionado, mas está chorando. Tem choro, né? E aí, a partir disto, a gente tem uma atividade para vocês. Vamos ver qual é a atividade? Então diz lá. Vamos lá. Transforme a frase a seguir em linguagem não verbal. Então a frase é: quando sair de casa, use máscara. Quais imagens, como que você pode transformar essa linguagem verbal em uma não verbal? Usando essas imagens que a gente mostrou para vocês. Então agora vocês vão ter um tempo para fazer esse registro. Vocês podem desenhar e logo a gente volta. Terminaram aí a atividade? Conseguiram transformar a linguagem verbal em linguagem não verbal? Então, feito isso, chegou a hora do quê? Do nosso jogo! Do nosso jogo! Isso o jogo mesmo. dos emojis. E para esse jogo, o que nós temos aqui? Nós temos os emojis, linguagem o quê? Não verbal. Não verbal. Só que o que elas significam mesmo? Esse que é o nosso jogo. Aqui nós temos a linguagem verbal do que significam esses emojis. Linguagem não verbal. Então começa lá, professora Jaque. Vamos pegar o primeiro. Vamos pegar este daqui. Está escrito apaixonado. Apaixonado. A linguagem verbal escrita é apaixonado. Isto mesmo. Qual desses emojis que correspondem à linguagem não verbal? Olha aqui, ó. Fácil. Agora é minha Muito vez. bom. Vamos lá, me ajudem. Assustado. Assustado. Qual desses? Esse Tá fácil. pertinho do apaixonado. Assustado. Muito bom. Sua vez, professora Jaque. Olha só qual é. Feliz. Vamos procurar o feliz? E o feliz está aqui embaixo. Olha lá. Muito bom. Próximo.
Choro. Qual desses emojis que representa... aqui, ó, choro. Muito bem. Verbal, escrito. Não verbal. A imagem. Perfeito. Qual que é o próximo? Lembram que a professora Miriam falou? Sono. Muito bom. Sono. Vamos ver o sono? Sono tá aqui de primeira. Muito bem. Estamos indo muito bem. Triste. 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 Esse aqui, triste. Achou. Triste. E o último? Olhem lá qual é. Uso de máscara. Uso de máscara. Vamos procurar? Olhe lá. Uso de máscara. Muito bem. Muito bom. Conseguimos, então. Linguagem não verbal, as imagens, e a linguagem verbal escrita correspondente. Muito bom. Com certeza existem muitas outras carinhas. Muitas outras. E esse vai ser o nosso que agora? O nosso desafio final. Vamos ver qual vai ser? O desafio final para vocês é para que vocês pesquisem, vocês pensem, peçam ajuda para alguém da família e vocês vão pesquisar no dicionário a palavra esperança, qual é o significado da linguagem verbal escrita dessa palavra, e daí vocês vão criar um emoji, uma linguagem não verbal que represente esta palavra. Esse é o desafio para vocês deixarem registradinho no caderno. Isto mesmo. Então, se estamos apresentando o desafio final, isto quer dizer o quê? Que nós já estamos nos despedindo, quase. Ok? Então, registrem bem para não esquecerem. Nós precisamos saber se tudo aquilo que a gente planejou, professora Jaque, a gente conseguiu fazer na aula de hoje. E para isso nós vamos voltar aonde? Na nossa rotina. Então vamos lá. Nós recordamos a aula anterior. Ok. O que o dicionário nos revela? Nós destacamos na poesia 2 palavras e vimos o significado delas. Pandemia e corona. Isso. Mais poesia para nós. Lembram da poesia que tinha a imagem da estrada? E o título era A Estrada. Isso mesmo. Linguagem verbal e não verbal. Qual a diferença? Fizemos atividade no caderno sobre isso. O jogo dos emojis. E deixamos para vocês um desafio final. Ok. E agora nós temos a Isa para dar um recado para nós. Vamos ver? Se você for sair, não pode esquecer. Use máscara. Isto mesmo. E inclusive, como agora nós também estamos indo embora, então nós vamos higienizar nossas mãos. Lembram disso? Passar álcool 70 entre os dedos, polegares, região aqui do meio, da ponta dos dedos, punhos. Lembram disso tudo, né? E aí, vamos colocar a máscara para nós nos despedirmos. Tchau para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau, até a próxima aula.